Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Hoje estou falando aqui de um lugar muito especial. Estou falando aqui direto da nossa amada Igreja Betel. Não vendo a hora de que as portas dessa igreja se abram novamente, a gente consiga entrar e encher esse lugar com o nosso louvor e com nossa adoração também. A nossa oração para que esse dia se abrevie e que Deus nos conceda essa grande bênção, essa grande alegria. Bem, hoje a gente vai continuar nossa série de reflexões a partir do Evangelho de João. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós encerramos um domingo retrasado um tema muito importante dentro do Evangelho de João. O Evangelho de João é dividido em dois grandes livros. Um livro conhecido como o livro dos sinais, que vai do capítulo 1, capítulo 2 do Evangelho de João até o capítulo de número 11. Nós estudamos 7 sinais que Jesus fez para atestar a sua identidade messiânica, a sua identidade como Filho de Deus. E agora, no capítulo de número 13 até o capítulo de número 20, nós vamos estudar um outro livro conhecido como o livro da glória. Esse primeiro livro, o livro dos sinais, ele relata o ministério público de Jesus e os sinais públicos que ele fez. Mas agora, nesse capítulo 13 até o capítulo 20, esse livro da glória, Jesus agora vai apresentar uma face muito íntima daquilo que ele é, de quem ele é, para os seus discípulos. Então nós vamos ver aqui no capítulo 13 algo inesperado acontecendo, porque até então Jesus se apresentando como aquele Filho de Deus, com seus sinais e com as suas maravilhas, mas agora ele começa a revelar uma face de Deus até então desconhecida aos seus discípulos. E essa glória, esse livro da glória, certamente vai ter sua culminância na morte e na ressurreição de Jesus, mas aqui nesse ministério agora íntimo de Jesus, ali apenas com seus discípulos, ele começa a revelar a face de Deus de uma forma muito mais pessoal. Capítulo 13, os irmãos conhecem muito bem a história, narra uma cerimônia conhecida como cerimônia de lavagem dos pés. E como acontecia? Nós tínhamos ali talvez um jantar, um momento assim de celebração, algo muito importante para os judeus, dentro da cultura judaica, dentro do cerimonial judaico, e era-se esperado então que nos momentos iguais a esse, as pessoas se purificassem, não é? E essa purificação acontecia com a lavagem dos pés, com a lavagem das mãos e da cabeça, dependendo da necessidade. E aqui então nós temos os 12 discípulos de Jesus ali, possivelmente já assentados e posicionados, esperando para saber quem é que seria convocado para fazer essa lavagem de pés. Isso porque, meus irmãos, a pessoa que ia lavar os pés dos outros convidados geralmente era ou sempre era aquela pessoa menorzinha, a mais insignificante, o office boy daquele grupo, não é? Então os discípulos estavam ali e esperando para ver quem Jesus iria convocar para essa missão, e eles ficaram, sem dúvida alguma, boquiabertos e espantados quando viram o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, despir-se das suas vestes e se enrolar em uma toalha e começar a lavar o pé dos seus discípulos. E isso, sem dúvida alguma, deu uma reviravolta na cabeça dos discípulos, e eles estavam recebendo aquela atitude de Jesus de forma assim silenciosa e espantada ao mesmo tempo, até que então Pedro quebra o silêncio daquele momento tão simbólico, aquele momento litúrgico da revelação da glória do próprio Deus, e fala: Senhor, não, você não vai lavar os meus pés. Esse não é o seu lugar, isso é coisa de gente pequena, isso é coisa de office boy fazer. E Jesus fala: Pedro, de forma alguma, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Se você não entender essa lição, você vai ser reprovado em relação ao seu entendimento sobre o que é o reino de Deus e a natureza do rei desse reino. Se nós somos convocados para esse reino, nós precisamos conhecer quem é esse rei. Muito bem, irmãos, esse texto é fantástico, é central
para a nossa teologia. Primeiro, queria dizer que eu fico espantado aqui com uma revelação do próprio Jesus de uma forma tão singular e tão importante, e nós não podemos de forma alguma jamais nos esquecer de quem é o nosso Senhor. Jesus já havia dito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, que ele era manso e ele também era humilde de coração. Ele falou também em Mateus capítulo 5, no conhecido Sermão da Montanha, que bem-aventurados são os mansos, porque os mansos, eles herdarão a terra. E aqui, sem dúvida alguma, nessa cerimônia onde Jesus lava ao pé dos seus discípulos, ele está demonstrando esse seu caráter, ou seja, essa própria natureza de Deus, que é essa natureza de mansidão. E o que significa ser manso, irmãos? Ser manso significa que você não entra em disputas de poder, que você não mede forças com os reinos desse mundo. Se você se lembrar, na semana passada, quando estudamos o capítulo de número 12, Jesus entrou em Jerusalém, aclamado por todos como aquele grande rei que haveria de assentar-se no trono de Israel, o descendente de Davi, Hosana ao filho de Davi. Não era assim a forma como ele foi recebido? Então, o que estava na mente do povo de Israel, o que estava na mente, inclusive, dos discípulos em relação ao Messias? Eles realmente esperavam um Messias político, alguém poderoso, alguém truculento, alguém que iria destronar definitivamente Roma do seu lugar de opressão. E agora esse rei, esse descendente de Davi, iria se assentar no trono e o povo de Israel deixaria de ser oprimido por Roma. Nada mais justo do que você desejar ser oprimido. Mas na mente desse povo de Israel, eles iriam governar e eles iriam dominar agora sobre os seus dominadores. O que eles, na verdade, queriam era uma revolução armada, ou a força, onde agora Israel deixaria do seu papel de oprimido e passaria agora a assumir o seu papel de opressor, de governador, e, se possível e necessário for, com mãos de ferro, ou seja, eles iriam pagar o mal com o mal. E nós vimos que Jesus renegou tudo isso. Jesus não se iludiu com essa proposta satânica e demoníaca, porque, irmãos, esse mundo, os governadores desse mundo, os grandes desse mundo, acham que só vão poder dominar e só vão poder, de fato, estabelecer justiça e paz na terra se eles derramarem sangue, se eles tomarem as coisas pela força. Ou seja, é muito interessante, porque as pessoas querem combater o mal, a opressão, a desigualdade, a injustiça, fazendo o quê? Fazendo mal, oprimindo e trazendo injustiça, trazendo espadas sobre aqueles supostos opressores. Ou seja, eles querem combater os opressores, se tornando também igualmente opressores. Jesus negou tudo isso. Nós vimos na semana passada que ele apontou um outro caminho, um vivo caminho, um real caminho, para que esse reino de Deus pudesse se estabelecer definitivamente na terra e que não tem absolutamente nada a ver com dominação. O reino de Deus é, portanto, como nós falamos na semana passada, esse maravilhoso reino de ponta cabeça. E aqui, esse reino de ponta cabeça é revelado da forma mais clara e mais sublime possível. Jesus era manso, meus irmãos, porque ele não aceitou tomar o reino à força. Ele não aceitou reinar nessas bases opressoras. Satanás ofereceu isso para ele. A multidão que gritava Hosana ofereceu isso a ele. Os discípulos queriam que ele pegasse tudo isso. Mas Jesus, como manso que é, ele certamente, expressando a natureza do próprio Deus, ele rejeitou ser opressor também. E agora ele passa a demonstrar essa natureza de mansidão sua. Como? Aceitando apenas e desejando apenas o reino que o Pai pudesse lhe confiar. Ou seja, Jesus só iria reinar, não pela força, não pela truculência, mas agora ele só iria reinar a partir de uma nova modalidade de reino. Esse reino onde os seus súditos se submetessem a ele não pelo medo, não pela espada, mas agora
esse reino afetivo, esse reino onde seus súditos se prostram diante dele e de livre vontade o adoram e se convertem ao seu reino e ao seu domínio. Isso é mansidão. Mansidão é não entrar em disputas desnecessárias. Não quer dizer que Jesus não entrava em disputas, muitas vezes ele entrou em disputas, mas ele era sábio o suficiente para discernir quais eram as disputas que valiam a pena serem disputadas, as guerras que valiam a pena ser guerreadas e aquelas que não valiam a pena. Aqui ele então dá uma lição aos discípulos, e a lição é justamente essa: vocês querem dominar? Vocês querem de fato que a sua voz seja ouvida? Deixem as suas cadeiras de dominação, deixem as suas cadeiras de senhores, desçam dos seus tronos particulares e agora comecem a lavar os pés uns dos outros. Irmãos, o que isso ensina para mim e para você? O que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Olha, irmãos, eu não tenho dúvida que constantemente nós somos colocados na posição de decidir com que armas nós lutamos e qual reino nós devemos conquistar e queremos conquistar, e revelando aquilo que está, sem dúvida alguma, no nosso coração. Se você ainda não passou por isso, você certamente vai passar, porque certamente vai ser apresentado para você a oportunidade, muitas vezes, de você tomar o reino à força, de você construir o seu nome na história, não de forma legítima dada por Deus, mas de forma tirana oferecida por Satanás. Essas disputas de poder acontecem em todos os lugares, meus irmãos. Se você tem o seu lugar de trabalho, você sabe muito bem como essas coisas acontecem. Às vezes tem uma oportunidade de uma vaga melhor, um lugar melhor, um lugar mais de destaque, mais valorizado, um salário melhor. E existem vários candidatos e as pessoas lutam para obter aquela vaga com as armas legítimas e também com as armas ilegítimas. Existe um jargão no meio empresarial que diz que nessas disputas é cobra comendo cobra. Ou seja, para você adquirir um lugar ao sol, você tem que pisar na cabeça de alguém. Para que você alcance posições de poder, você tem que humilhar alguém, você tem que subjugar alguém. O sol não nasce para todos. O sol está aí e só apenas aqueles que se sobressaem conseguem receber dos seus raios. Não é? Ou quem vai na frente bebe água limpa. Os que ficam para trás, os inaptos, esses são descartados. Os fracos sempre vão ficar para trás na ordem desse mundo, meus irmãos. E muitas vezes nós somos tomados por esse espírito de disputa, não é? De competição, e achamos que as coisas de fato funcionam assim, que esse mundo é assim que as coisas são. Mas o que Jesus está nos ensinando, nós que somos filhos de Deus, é que nós não devemos entrar nessas disputas de poder. Nós não devemos assumir lugares que nós tomamos à força. Deus não está nisso, meus irmãos. Deus não está quando nós usamos pelos meios escusos e mentirosos e contrários aos valores do reino para assumir os lugares que nós desejamos. Deus não está conosco nisso. Deus não entra pela porta junto conosco nessas nossas promoções, quando nós assumimos não a nossa identidade de filhos de Deus, mas a nossa identidade como filhos desse mundo e agimos como carnais desse mundo. Deus nos convida, assim como está falando aqui, se nós queremos de fato fazer algo de diferente nesse mundo, Deus nos convida a sermos mansos assim como Jesus é manso. A não amar o poder. Meus irmãos, como nós amamos e somos enfeitiçados pelo poder. Como nós achamos, e nós temos repetido isso ao longo do Evangelho de João, como nós achamos que as pessoas só vão nos ouvir, só vão nos respeitar se nós tivermos o poder nas nossas mãos, o domínio nas nossas mãos, e como isso é falacioso, mas como isso soa como um canto da sereia nos nossos ouvidos, a gente acredita demais nisso, e nós embarcamos nessa muitas e muitas vezes nas diversas relações que nós temos. E agimos assim como dominadores e como opressores, por exemplo, dentro da nossa casa. É o pai que oprime o filho, é o filho que oprime os pais, é o marido que oprime a esposa que oprime o marido, que oprime os filhos, porque a gente acha que a gente tem que disputar poder o tempo todo e deixamos de seguir o exemplo do mestre, que é esse exemplo de mansidão.
Deixa eu falar aqui para você que é aqui membro da Betel, porque é justamente nisso que o pastor de vocês acredita. Eu quero dizer aos irmãos, e me permita aqui um testemunho particular, nesses 18 anos de ministério pastoral que Deus tem me concedido, várias e várias vezes, eu fui convidado, eu fui apresentado a essa proposta de tomar o reino à força, de dividir a casa, de demonstrar que eu sou poderoso, que eu sou relevante, que eu sou forte, demonstrar todo o meu carisma e todo o meu potencial, e aí tomar os reinos da igreja à força, várias e várias vezes. Mas eu quero dizer para os irmãos, e diante de Deus, que é a nossa maior testemunha, que nunca eu tomei nada assim. Nunca entrei em nenhuma porta ilegítima. Ao contrário, todas as vezes que alguém entrou em disputa de poder comigo, quiseram levar a minha túnica, eu mandei também a capa de presente. Me obrigaram a andar 1 milha, eu andei 2. Aqui nessa igreja, eu entrei pela porta da frente porque eu entendi que Deus estava entrando comigo de forma legítima. Ele abriu a porta e eu entrei. A porta não foi arrombada. E assim, meus irmãos, eu quero que a gente siga por esse caminho. Entre nós, entre os ministérios, dentro dos ministérios, não pode haver entre nós, meus amados irmãos, nenhuma disputa de poder. Porque não tem na igreja ninguém maior do que ninguém. Se você se julga maior do que o outro, lave o pé dele. Se você se entende em posição de autoridade, o que você precisa fazer não é ser servido, não é subir no tamborete e mandar em todo mundo, mas você deve se inclinar e servir. É isso que nós temos ensinado aqui na nossa igreja, nas nossas reuniões e nas nossas pregações, porque nós acreditamos nisso. E o que é a igreja? A igreja, irmãos, é justamente esse lugar, essa ambiência onde nós nos preparamos para a vida lá fora. Porque é assim que nós temos que viver os nossos relacionamentos lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos. É assim que o reino de Deus funciona. Então, que não haja entre nós nenhuma disputa de poder. Que não haja entre nós nenhum espírito de inveja, nenhum espírito de facção, ninguém dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, porque todos nós pertencemos a um só Deus e bebemos de um único Espírito. Esse Espírito é o Espírito da mansidão. Eu quero convidar você para que você também, assim como Jesus de Nazaré fez, que você se dispa das suas vestes reais, muitas vezes, imaginariamente reais. Se você se julga um rei, desça do seu trono. Negue todos os cardápios oferecidos por Satanás. E abrace essa narrativa de humildade que nos é apresentada nos evangelhos, que nos é apresentada pelo Rei dos Evangelhos, pelo nosso Rei Jesus. Dispa-se, portanto, do seu orgulho, do seu espírito de competição, a sua autoestima inflamada, do seu ego inflado. Dispa-se disso tudo, negue tudo isso. Não permita ser seduzido pela entrada triunfal em Jerusalém. Desça do seu jumentinho, não ouça a voz de Satanás, não ouça a voz desse mundo, ouça a voz do Espírito de Deus e olhe para o seu grande paradigma, que é o próprio Jesus. E assim, ao exemplo do Mestre, se curve e sirva ao seu irmão. Porque quando a gente faz isso, nós nos tornamos grandes, nós nos tornamos poderosos. A nossa voz vai ecoar nesse mundo. Mas nós nos tornamos grandes e poderosos, não segundo o padrão desse mundo. E a nossa voz vai ecoar não segundo os gritos desse mundo, mas nos tornaremos poderosos e grandes aos olhos de Deus. E as pessoas irão ouvir a mensagem que nós temos para dizer. Porque, meus irmãos, não se enganem. Assim como o apóstolo Paulo falou,
que as pessoas estão nos lendo o tempo todo. Nós somos as cartas vivas de Deus. Esse mundo não está tão interessado, meus irmãos, no nosso discurso, preste atenção, não está tão interessado no nosso discurso, na nossa igreja bonita, na nossa igreja relevante, nada disso. O mundo está enfarado de discurso vazio. O que as pessoas querem ver é vida cristã de fato. É o Evangelho sendo vivido de fato. E o Evangelho, de forma alguma, nos coloca em posições acima das pessoas, mas o Evangelho nos coloca em posição de servo das pessoas. Devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, se humilhou, se esvaziou, assumiu a sua natureza de servo e morreu numa cruz. Se você quer se identificar com Cristo, o caminho não é para cima, o caminho é para baixo. Aqui está o nosso grande desafio, que a gente possa viver assim, com esse espírito de mansidão entre nós, e com esse espírito de mansidão quando estivermos também entre as pessoas deste mundo. Assim cumpriremos, mais uma vez aqui que temos falado da nossa missão, de ser sal da terra e de ser luz nesse mundo. Que o seu Deus nos abençoe, que a gente tenha aí uma semana cheia da graça do Pai. Vamos viver com sabedoria, vamos crer e viver esse Evangelho. Que Deus nos dê a graça de agirmos assim. E até quarta-feira, com a graça do Pai. Até lá, fiquem todos em paz.